Sejam muito bem-vindos ao Pod Galinha e hoje a minha convidada é a Susana Pinho, ela que é locutora da rádio Terras de Lanhoso. Seja muito bem-vinda, Susana. Olá, olá Gonçalo, obrigada pelo convite de estar aqui também a fazer parte do teu programa, do podcast. E vamos lá, o que é que vai sair, não é? Isto agora de passar a ser entrevistada é um bocadinho diferente, mas eu estou É, confiante que vai correr tudo bem. vai, vai. E logo tu estás habituada, há quanto tempo, há quantos anos é que tu estás a entrevistar as pessoas na rádio Olha, Terras de Lanhoso? não é assim há muitos anos. As pessoas, por acaso, é uma coisa curiosa que pensam que eu já estou nesta área há muitos anos. Mas não, eu só estou há 5 anos na Rádio Terras de Lanhoso Já e é um bom rádio tempo. a fazer rádio, porque começando um bocadinho do meu trajeto, eu trabalhei muitos anos num pronto a vestir, ligo há 25 anos, ligado ao público, portanto, a lidar com o público já é algo que já a comunicar já é algo que já faz parte de mim. Depois, entretanto, em 2018, eu ingressei numa empresa de cosméticos, que é a Oriflame. Aqui na hoje faço parte, é algo que eu gosto muito, onde também aprendi. Olha, aprendi, foi através da Oriflame que eu tirei as minhas formações de desenvolvimento pessoal e também a parte estética. Foi aí que eu comecei então a trabalhar a minha parte estética, que eu sou esteticista. E eu estava, foi na altura do Covid, eu acho que há muita coisa que despolutou na altura do Covid, não fui só eu, mas com muita gente. Nessa altura, eu fazia diretos na minha página dos cosméticos da Oriflame, pronto, a fazer, às vezes fazia maquiagem, cuidados de rosto indireto, fazia um bocadinho de conteúdo de autoestima, porque é que as pessoas sabiam de cuidar. E foi num desses diretos que o locutor Abílio Novaes, da Rádio Terras de Lanhoso, o administrador da rádio, que me viu. Que me viu e achou interessante aquilo que eu fazia e entrou em contacto comigo a convidar-me se eu não queria fazer esses tipos de conteúdos na página da rádio do Facebook. Uhum. Eu disse, pronto, se for para trabalhar estes conteúdos que eu já estou habituada, ok, tudo bem. Lá comecei. Só que passado, eu entrei em março foi em março, fez este ano 5 anos, em março, e passado para aí um mês, ele fez-me um convite se eu não queria começar a entrevistar cantores e tudo que fosse assim ligado a esta área, ao mundo artístico. E eu disse assim: isto é um grande desafio, porque eu não conheço a área, eu nunca fiz rádio, Sim. mas olha, vamos tentar. Então eu comecei por Gostas de entrevistar. desafios? Gosto muito, muito, muito. Gosto muito de Então isso é desafios, bom. gosto de ser desafiada e a mim própria também gosto que me Sim. coloquem esses Também desafios. gosto, também E gosto. eu disse assim: bom, olha, eu não sou da área, para mim vai ser um grande desafio, espero que corra bem. Então eu comecei por entrevistar o staff da rádio, o Avilio Novaes, na altura outras pessoas que estavam, que agora já não estão, mas foi por aí que começou. Olha, e já lá vai há 5 anos e de repente vem outro, e cada vez patamares mais, mais elevados. E cá estou, olha, cá estou nesta área e adoro. Uhum. Olha, foi um bichinho que entrou em mim e acho que já faz parte. Adoro fazer isto, adoro estar em rádio, assim online, que tu vês que eu também faço online, mas Uhum. também gosto de estar em público já. Nós, a Rádio Terras de Lanhoso, já estou há 5 anos. O primeiro ano a festa foi, como ainda era Covid, fizemos lá no Monte da Pova de Lanhoso, só entre mesmo o staff da rádio. No segundo ano que eu estive, já fizemos num restaurante, já tinha alguns cantores, quando começou assim a abrir mais. E depois, então, no terceiro, quarto e quinto ano, fizemos em palco na Praça Engenheiro Armando Rodrigues, na Póvoa de Lanhoso, onde eu aí comecei a ter o contacto mesmo com o público, com o que era estar em festas. E olha, também foi uma coisa que eu adoro fazer. Este ano, por acaso, não vamos ter festa de rádio, porque o nosso administrador teve um problema de saúde, então não vai poder estar cá, porque é sempre no mês de agosto que aproveitámos as festas da cidade da Póvoa de Lanhoso e a Câmara faz imenso gosto que a gente esteja lá sempre presente. No primeiro ano tivemos lá 20, à volta de 20 cantores, no segundo ano 26 e o ano passado tivemos 30 cantores, desde as 2 da tarde até quase à 1 da manhã. É uma festa muito bonita. Este ano não vamos ter, mas para o ano já estamos a pensar em fazer novamente e vai correr tudo bem. Pronto, olha, e agora começou estes desafios também de eu fazer apresentações de espetáculos. E tem aparecido agora de verão, é uma coisa que aparece. Portanto, é como estavas a dizer, eu adoro desafios e é sempre um Uhum. atrás do outro, que venham, que eu cá estou. Mas sentes falta do que fazias antes? Ou não?
Olha, é assim, na área do comércio, não sinto falta. Foram 25 anos que eu trabalhei a lidar com o público, tive muita aprendizagem, porque lidar com o público não é fácil, não é fácil, acho que é um desafio mesmo muito forte, e eu comecei com 18 anos, por isso imagina, tive 25 anos, apanhei ali muitos anos a trabalhar de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, a lidar com o público, não sinto falta, foram momentos interessantes, foram outras fases da vida também, mas nesse momento não. Gosto muito daquilo que eu faço atualmente, a minha área de estética, tenho o meu gabinete e estar aqui a interagir com as pessoas, Uhum. rádio, festas, contacto com o público, adoro, adoro, adoro isso. Uhum. E o que é que mais gostas e o que é que menos gostas de apresentar, né, de conversar com as pessoas e tudo mais, do público, desse contacto, o que é que mais gostas e o que é que menos gostas? Olha, é assim, eu acho que gosto de tudo um bocadinho daquilo que estou a fazer na rádio, porque o estar a fazer online é giro, porque por vezes há pessoas que eu já as conheço, que já passaram por mim mais do que uma vez a ser entrevistados online e torna-se engraçado porque é curioso que as pessoas gostam sempre de voltar e isso eu acho que é muito bom, é sinal que gostam de estar connosco, que não têm aquele receio, porque eu já tive cantores, até, pronto, não vou estar aqui a dizer o nome, um cantor até bastante conhecido do público, que quando fizeram o convite ele disse, olha, eu aceito fazer, não foi comigo, foi na altura com o administrador, eu aceito fazer a entrevista, mas eu só posso fazer o máximo de 40 minutos, ou seja, o que eu notei, que nós notamos, é que ele sendo uma pessoa de renome, não é? Que tinha um bocadinho de receio com quem é que pudesse levar à frente e que tipo de questões aqui iam ser colocadas. E eu, ok, tudo bem, eu normalmente é o que eu faço, nunca entro no campo pessoal da pessoa, porque não tenho que o fazer, como é óbvio, nem é isso o propósito. O propósito é mesmo falarmos da carreira, dos desafios, mas tudo a nível artístico. A conversa começou a fluir tão bem, estávamos a chegar aos 40 minutos e disse assim: olha, visto que já estamos a chegar quase ao fim, agradeço e tal, aquelas coisas assim, e diz assim: olha, Susana, eu estou a gostar tanto, pode continuar a entrevista. Ou seja, o senhor sentiu-se tão à vontade, viu que realmente que eu não estava a entrar por outros campos pessoais, porque eu sei que infelizmente há pessoas que estão nesta área que gostam de entrar por campos pessoais e acho que isso não faz nenhum sentido, acho que não é nada ético. E ele sentiu-se tão confortável comigo, até fez na altura duas canções à capela, para a rádio, como continuámos, ou seja, aquilo atingiu 1 hora, ainda se prolongou mais 20 minutos a entrevista porque ele estava a adorar. Ou seja, é isso que eu gosto. Eu gosto de fazer essa parte com as pessoas, gosto que as pessoas se sintam bem. Agora, a outra questão que tu me estavas a fazer, o que é menos bom, eu não posso considerar, ou que não gosto de fazer, eu tenho gostado de fazer tudo na rádio, às vezes há certos desafios. O maior desafio que me aconteceu é em palco mesmo, em palco, porque às vezes nós não sabemos como é que as pessoas vão reagir, pronto, e às vezes acontece aqueles imprevistos. No online não nos acontecem muitos imprevistos, que a gente já tem as coisas mais ou menos programadas, Eu não é? acho que o mais Oh, difícil do online é realmente o interromper, o falar e não sei o quê, e depois a pessoa também sim, vai falar e é um pouco exatamente, porque complicado. estamos É a ali, às única vezes a parte conversa flui, difícil. não é? A conversa flui, eu também às Sim. vezes não quero interromper, porque eu tenho uma questão, eu tenho uma maneira de trabalhar que não sei se, eu acho que muita gente não trabalha assim, mas acho que foi isso, assim que eu comecei a trabalhar e é assim que eu me identifico e gosto mais. Eu não tenho perguntas formatadas. Eu tenho tópicos da pessoa com quem eu vou estar, estudo um bocadinho, se eu já conhecer não preciso, porque já entrevistei outras vezes e vou acompanhando às vezes as carreiras e são pessoas que às vezes até vão mantendo ligação e vamos falando, eu já sei mais ou menos o que é que se trata. Quando eu não conheço, eu estudo um bocadinho a pessoa e tópicos, ou seja, eu não gosto de perguntas formatadas, porquê? Porque eu tenho visto isso e nesta semana por acaso vi isso numa entrevista que fizeram a uma pessoa que eu conheço, um cantor, ou seja, o senhor, o colega devia estar com tanta pergunta formatada que assim ele fez, o que eu me apercebi, ele fez uma pergunta ao cantor, ele respondeu para ele 4 ou 5. E ele ficou completamente abananado que já nem sabia para que lado é que sabia de virar, porque lá está, as perguntas formatadas tornam-se assim um bocado desafiantes, porque se a pessoa nos responde a 3 ou 4, nós ficamos ali um bocadinho. O que vamos Mas perguntar também faz agora? com que a pessoa que está a entrevistar não desenvolva muito improviso. E Exatamente. eu no início tinha tudo muito formatado, tinha ali várias perguntas e tudo mais. Hoje em dia, na segunda temporada, já não.
Na segunda Pois, temporada eu quase não tenho perguntas. é Eu, isso. neste momento, eu agora estávamos a falar que tu tinhas dito que não gostas muito de entrar no âmbito pessoal. Eu, na primeira temporada, eu entrei e assim, eu gosto. Porquê? Porque assim, no caso, a primeira temporada fiz na minha escola. E então eu entrei no âmbito pessoal também para conhecer mais os professores, que eu entrevistei vários Exatamente. professores. E então acho que ali era o espaço onde eu fazia, e onde eu perguntava coisas que um aluno normalmente não pergunta a um professor. Ou É seja, tudo isso. aquilo que não se pergunta ou não é comum se perguntar a um professor, eu fazia isso. E digamos que eu era a voz desses alunos. E por isso é que também fez bastante sucesso. E acho que é interessante quando é feito com respeito. Quando não, Exatamente. Sim, 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 quando é sim, umas sim. coisas muito chatas, também Sim, é não. assim, eu Quando quando são uma falo em termos perguntas, pessoais, é mesmo às vezes a vida pessoal da pessoa, porque por exemplo, um sim, artista não tem que o fazer, falar da vida pessoal. E eu sei que há colegas que sim, gostam, até às vezes, pronto, situações de relacionamentos, essas questões todas, e acho que isso sim, não faz sentido, não é? É nessa área que eu estou a falar. Agora, tudo que seja a nível profissional, às vezes gosto de os desafiar, gosto de perguntar o que mais de caricato é que lhes tem acontecido, até com fãs, porque às vezes acontece coisas insólitas com sim, fãs, com pessoas do sim. público. Aí sim, aí gosto de os desafiar, gosto de os às vezes colocar até a voz deles à prova nas minhas conversas, mas basicamente um bocadinho por aí, sim. Sabes o que é que eu mais gosto? Por exemplo, que eu tinha um quadro que era muito fixe e que eu acho que vou fazer aqui contigo hoje. Eu acho que vai ser a volta que eu não fiz nenhuma vez nesta segunda temporada. E vou voltar contigo. Sabes porquê? Porque é assim, uma das coisas que eu também não dizia, mas quem via o programa, porque ia sendo lançado alguns episódios, as pessoas interpretam as frases como elas querem. Eu lanço a frase, eu lanço a pergunta, a pessoa interpreta como quiser. Porque havia várias pessoas que interpretavam de uma maneira, uma pergunta, por exemplo, não, já beijou mais de uma pessoa num dia ou numa noite? Sim, pode ser amigos. Não estou a dizer que Exatamente. seja um beijo na Seja. boca, não estou a dizer que seja com Exatamente. alguém ou um homem. Não, pode ser Muito amigos. Ou interessante. seja, as pessoas interpretam as perguntas como quiserem. Ou seja, Exatamente. nós fazemos as perguntas, a pessoa é que sabe. Mas Exatamente. quero saber. Agora sobre ti também, voltando, já estávamos agora aqui a falar, eu comecei a falar sobre os professores, como é que era a tua relação na escola, como é que tu te davas com os professores, com os teus colegas, como é que eras na escola? Olha, eu devo-te dizer que quem me conhece agora e quem me conhecia nessa altura diz que não é a mesma pessoa. E não sou. Não sou porque, olha, eu agora gosto de conversar, sou extrovertida, gosto de fazer amizades. Eu no meu tempo de escola, de juventude, eu era uma pessoa muito reservada. Eu estava ali quieta no meu canto, não interagia muito nas aulas, era o que todos os professores diziam. Tu és simpática, és educada, mas tu ficas ali quietinha no teu canto. Eu disse, era muito, muito tímida, muito reservada, tinha muito receio quando me chamavam ao quadro. Estar Uhum, ali exposta à frente dos colegas, tinha muito receio disso, mas tive uma escolaridade muito boa, não era aquela aluna de excelência, não, sempre fui uma aluna média porque não gostava muito de estudar, confesso. uhum, Mas gostei muito da minha infância, gostei muito do tempo de escola e hoje recordo às vezes certos momentos até com a minha filha, porque eu tenho dois filhos, e recordo muito essas coisas, que a minha filha está naquela fase, acha que só ela é que passa, e eu disse, mas eu já passei pela tua idade, e sei o que é, e uhum. sei como é que elas fazem também, como Os nós dois estão na costumamos dizer. adolescência? Não. Sim, é assim, o meu filho mais velho tem 20 anos, mas é considerado uma criança especial, que ele é autista. Portanto, não é dito um adulto normal, dito normal, é uma pessoa normal, como é óbvio, mas não tem uma vida como nós. Sim. Pronto, está num centro de dia, aquele tem 20 anos, ele não é verbal, ele entende tudo o que nós dizemos, escreve pelo computador, mas não verbaliza, só emite sons e já tem 20 anos, então atualmente está naqueles centros, nos CACIs, não é? Naqueles centros de atividade que vai de manhã e vem ao final do dia. E tenho a minha filha com 12 anos, essa que está naquela fase da adolescência, então está E é o início.
É bem o início. É Está naquela difícil. fase da descoberta. Pronto, mas nós mantemos uma relação muito boa aos três, porque vivo com os meus filhos, e mantemos uma relação muito boa e é muito giro agora estar a vivenciar um bocadinho a adolescência da minha filha, porque o meu filho foi completamente diferente, não vivi essa parte, né, porque pela patologia dele foi uma história completamente diferente. Mas da minha filha, sim, estou a viver isso e a relembrar os meus tempos de escola, e ela é um bocadinho parecido comigo nesse sentido, embora mais extrovertida, eu era mais reservada. Eu lembro-me que uma passagem, só para te teres a noção daquilo que eu era, e eu estudei aqui, eu sou de Irmezindo, Porto, e estudei no colégio de Irmezindo durante 10 anos. Depois fui estudar para o Externato de Ribadouro, no Porto. E onde eu trabalhava, onde os meus pais tinham um pronto a vestir, que foi com eles que eu trabalhei 25 anos num pronto a vestir, era ali perto do Coliseu do Porto. Ou seja, eu vinha a pé do Externato de Ribadouro, que ficava perto do Marquês, até ali perto do ali Passos Manuel, era Santo Ildefonso a pé. Pois é, uma coisa que poderia demorar pá, um quarto de hora, eu fazia pá, em 10 minutos. Porquê? Porque eu saía quase a passo de corrida para chegar à loja onde os meus pais tinham, porque eu não queria que ninguém me interpelasse. Ou seja, porque ali eu passar Santa Catarina havia sempre muita gente. Ou seja, Sim. havia sempre aquelas pessoas a perguntar informações e eu tinha sempre tanto receio, porque eu era tão tímida que as pessoas chegassem a mim a perguntar alguma coisa que eu ia sempre aquele passo certinho, só parava quando chegava à loja dos meus pais. Portanto, só para tu teres a noção o quão tímida eu era, não tinha nada a ver. Era outra, também é o que eu digo, são outros tempos. Hoje em dia as pessoas também acabam por ter mais informação, as tecnologias também acabam por influenciar um bocadinho nesse sentido. Nós, naquela altura, não. As nossas tecnologias era o convívio, falarmos com os amigos, era na rua, era um bocadinho baseado nisso, mas sinto saudades. Sinto saudades desses tempos também, foi muito bom recordar. Uhum. E como é que foi ser mãe? Como é que foi essa primeira experiência e depois a segunda experiência? Olha, foi muito interessante, porque assim, eu já fui mãe com 30 anos. Casei na altura com 26, e depois tive 4 anos sem ter filhos. E então, pronto, é sempre algo, não é? A gente, quando inicia uma vida a dois, é sempre um dos desejos era ser mãe. E então, quando o meu filho nasceu, porque ainda por cima foi algo muito especial, que o meu filho nasceu no meu dia de anos, ou seja, nós fazemos os dois aniversário no mesmo dia. Temos 30 anos de diferença um do outro, né? Hum. e, um, e nascemos os dois, e ele nasceu no meu dia. E foi algo muito, muito, muito intenso, porque foi logo o meu primeiro filho. Na altura foi um bocadinho complicado, porque ele era daquelas crianças que adorava, que comia, não passava às 3 horas, ele estava sempre a querer comer. Dormir também foi um bocadinho complicado, por isso a minha primeira maternidade foi muito desafiante. E depois, aos 3 anos, quando lhe foi diagnosticado o autismo, foi assim uma altura um bocadinho desafiante, porque eu confesso que eu naquela altura ouvia falar do que era o autismo, mas não tinha noção ao certo, não é? Uhum. Pronto, só quando nos toca esse tipo de situações é que nós temos a noção dos desafios que vamos encontrar pela frente, e realmente foram bastantes. Foram bastantes. Durante 7 anos eu tive em terapias intensivas com eles. Eu passava todas as tardes, de segunda a sexta-feira, em terapias com ele, desde os 3 anos, desde que ele foi diagnosticado até cerca dos 10, 11, 12 anos por aí. Depois, pronto, entrou numa fase diferente, tinha só uma terapeuta, pronto, depois começou a ter outro tipo de acompanhamento, até agora, até aos 18 anos, esteve sempre em escolas, não é? E até integrar agora num centro. Depois, claro, só passado 7 anos de ter o meu filho é que voltei a ter novamente, porque durante aqueles anos foi sempre aqueles desafios. Eu tinha receio, eu gostava de ter sempre outro filho, mas tinha receio de realmente, pronto, de não poder acompanhar, de poder ter outra vez, porque há sempre a possibilidade de quem tem um filho com autismo de ter outro que
eu conheço casais com dois filhos autistas, então eu tinha sempre esse receio, mas pronto, graças a Deus veio a minha filha e é uma miúda perfeitamente normal. Pronto, já vivi a maternidade a segunda vez de uma forma diferente, porque ela já era uma miúda mais calma, pronto, e depois também como eu já tinha lidado com o meu filho, acho que quando nós temos o segundo já lidamos de outra forma, ela também já andava ali de um lado para o Sim. outro, comigo já estava habituada a tudo, já não havia aquele tanto cuidado como nós quando temos o primeiro filho, e pronto, e correu tudo muito bem. E olha, é uma vivência bonita. Eu acho que todas as pessoas que vivem essa parte da maternidade é muito bom, é ótimo, é ótimo. E são os meus companheiros atuais, os dois, dos meus desafios. É. Voltando ao teu trabalho, não é? Eh, a tua filha ainda vê os teus programas? Não sabe aquilo que tu Vê, fazes? adora, adora. Ela vê, adora. Então, se for estas coisas de festas da rádio, convívios, ela adora sempre estar presente. Ela acompanha muito e pergunta-me sempre: "Mãe, quem é que vais entrevistar hoje?" Eu quando digo: eu não conheço. Esse já conheço. Acompanha-me bastante. Gosta bastante também. Há alguns que começam uma certa idade a começar a ter assim uma vergonha, digamos assim, de quando os pais são figuras públicas ou assim, ou quando estão a trabalhar com o público, daquilo que eles fazem. Tens medo que isso aconteça contigo? Olha, não, porque assim, há pessoas que às vezes têm aquele receio dos filhos seguirem mesmos, não é, o mesmo trajeto e as mesmas pegadas, como a gente costuma dizer, dos pais. Eu não, eu acho que é o que eu digo muitas das vezes à minha filha, ela tem que seguir aquilo que quiser, porque o instinto dela lhe proporcionar. Eu tenho uma relação com a minha filha, como eu não tive com os meus pais, porque os meus pais são pessoas muito reservadas e era completamente diferente. E então eu com ela sou muito aberta, conversamos muito, eu só lhe digo a ela, aconselho, como é óbvio, temos muitas conversas, disse, tu tens que delinear o teu futuro, tu é que tens que saber aquilo que tu queres, independentemente do que seja, eu estou cá sempre para ti, para te aconselhar, para te ajudar. Portanto, se ela quiser seguir esta vertente, tem todo o meu apoio. Se quiser seguir outras coisas, terá sempre o meu apoio. Aqui o que interessa é que eles sigam aquilo que gostam e que sejam felizes que os concretizem. É isso que eu desejo para ela. Uhum. E consegues-te ver daqui a 5, 10 anos a fazer o mesmo? Ou pensas em mudar, em fazer algum outro tipo de programa, em inovar em algo, a ir para uma outra área? Não sei. Olha, neste momento não me vejo noutra área, até porque assim, eu não tenho qualquer problema e já o dei a entender, eu tenho 50 anos e acho que me sinto muito bem com a idade que tenho. Sério? Um, Não, Vive, eu a sério não estava isso. bom, Dava-te isso uns é 40 e curioso. poucos. Toda a gente me diz a mesma coisa, que eu não aparento nada ter 50 anos, mas fiz agora em maio 50 e sinto-me muito bem. Acho que sinto no auge da minha vida. Sinto no auge da minha vida, porque eu tive muitos anos que não. Eu costumo dizer que não era eu e que não me identificava comigo e que não fazia, às vezes, aquilo que eu achava que deveria, de ter aquela autonomia que eu sempre quis e sempre. Porque eu acho que desde sempre eu tinha, como eu há bocado acabei de dizer, os meus pais eram muito reservados, ou seja, limitaram sempre muito o meu caminho porque achavam que uma menina tinha que ser mais protegida e essas questões. E eu sempre tive uma visão muito à frente, eu sempre achava eu sempre sonhava assim em voar e alcançar mais e mais e os meus objetivos, e eu sempre gostei de lidar assim, via as coisas na televisão e às vezes dizia, eu adorava às vezes estar assim em espetáculos e programas e tudo, mas era tudo, eu acho que era sonhos meus, nunca achava que era possível um dia conseguir estar a fazer algo do género. Portanto, acho que estou a fazer e a viver a melhor fase da minha vida. E estou a fazer aquilo que eu gosto. Eu adoro fazer isto. Quero evoluir mais, como é óbvio. Quero continuar a evoluir mais, mesmo aqui dentro da rádio, a fazer coisas diversas e ter contacto com mais pessoas. Mesmo a nível de espetáculos também. É uma área que eu estou a começar agora a fazer. Portanto, quem às vezes quiser a Susana Pinho para a apresentação de espetáculos, ela está cá também para isso, que eu adoro ter esse contacto e conhecer um bocadinho esse mundo.
embora eu sei que é um mundo que não é muito fácil também de gerir, não é? Também há, não é o mar de rosas, não, isso acho que não há nenhuma profissão que seja um mar de rosas, mas é um mundo que envolve muita coisa, é preciso ter às vezes pulso firme para lidar um bocadinho nesta área. Mas eu estou a gostar e estou a saber aprender também com essas pessoas e acho que daqui a 5 10 anos eu ainda me revejo a estar a fazer isto e muito mais dentro desta área, ter a Susana Pinho ainda com mais utilidade e com mais conhecimento dentro desta área. E fazes muito bem. Agora vamos para um quadro que é o Perguntas Rápidas. Ok, Aqui tens de ser rápido. Perguntas rápidas. ok. Aqui tens de ser rápida, ok? Não posso A pensar, responder. é dizer Não posso o que me pensar, é estiver na dizer mente. a primeira coisa. Trabalhar de manhã ou tarde ou de noite? De tarde, Ok. Lês algum livro? sim. Um livro. Olha, neste momento estou a ler um do doutor Adelino Cunha, de desenvolvimento pessoal. Adoro. Houve algum que prometeu nada, mas entregou muito? Não, Não. Houve algum que te surpreendeu? mas que é relativamente a livros? Sim. Não, porque eu vou sempre acompanhando a história. Eu acho que não há aquela surpresa ali momentânea. Uhum. O que não podes sair de casa sem? Seu relógio. Ok. É assim, podia ser o telemóvel, porque o telemóvel tem Exato, mas olha, se há pronto. coisa que eu não dispenso é o relógio. Há pessoas que adoram andar sem relógio. Eu se andar sem relógio sinto-me despida. Ok. Ora, uma música. Uma música, olha, ainda ontem falámos nela na entrevista e acho que é uma música que eu adoro, do Freddie Mercury. Aquela música do Live Age, adoro essa música dele. Houve alguma música que marcou a tua infância ou a tua adolescência? Ainda te lembras até hoje dessa música? Houve várias, olha, eu gostava muito dos Modern Talking, dos Europe, que ainda tive a oportunidade de os ver ao vivo este ano, que foi fantástico. Sim, O sim, Final Countdown, portanto, acho que são dessas músicas que ficam na memória. Bonnie Taylor, Michael sim. Jackson, portanto, todas essas Também adoro. músicas. Acho que marcaram todo. Eu sempre gostei de músicas, sempre adorei. Sabia as músicas todas da ponta da língua, dessa altura. Eu agora estou-me a lembrar de uma entrevista que tu fizeste juntamente com a Carla Lopes a um grupo espanhol, desculpa, Os que Gypsy agora não me Kings. lembro. É isso, Gypsy Kings. Gostaste da entrevista? Como é que Adorei, correu? adorei. Correu lindamente, olha, foi um stress, porque na altura tínhamos dito que eles são de origem, eles são franceses, mas falam bem o espanhol, e nós sabemos que falam bem espanhol, também percebem o português, a gente fala devagar e tal, e vai correr tudo bem. Quando nós chegámos para os entrevistar, disseram-nos assim, eles só falam francês, e nós, olha que bom. Complicado. E agora não vai dizer. Ora bem, o que é que nós fizemos ali? Foi uma questão de minutos, nós tivemos que improvisar. Então, Sim, quando nos disseram: olha, mas se vocês não falarem francês, eles têm lá um senhor que entende inglês, então e depois fala para ele em francês. Ou seja, eu falava em português, a Carla falava em inglês, e o outro senhor falava em francês, o Diego Bailardo respondia-nos em francês. Ou seja, foi ali um misto de línguas. Mas foi uma olha, no entrevista fim, internacional. completamente. Totalmente. Ali houve Vários tradução para idiomas. todos os idiomas, várias línguas. Mas correu bem, o senhor acabou-nos por perceber. Depois, no fim, nós até falámos um bocado de espanhol e o senhor também nos entendeu. Ou seja, eu disse: caramba, eu acho que se a gente falasse espanhol, que o senhor Eu acho que conseguia-nos sim. entender perfeitamente. Mas pronto, são aquelas questões, não é, que nós temos que cumprir um bocadinho aquilo que nos dizem. Mas olha, foi Uhum, uma experiência maravilhosa também. Adorei, uhum. adorei Como é que e vocês foi ótimo. conseguiram essa entrevista? Eh,
Foi lá no show, pediram Olha, para falar é com assim, eles eu antes. como tenho esta ligação com a rádio, nós temos estas parcerias com estes grupos que fazem as organizações nestes grandes eventos. Há vários, quer seja nos Coliseus, como no Super Boca Arena ou no Mel Arena. Há uns grupos, há umas empresas que tratam do gerenciamento dos espetáculos. Neste caso, no Coliseu do Porto era o Grupo Chiado. Então, nós normalmente temos sempre que mandar um e-mail a dizer que gostaríamos de estar presentes no espetáculo, como reportagem, que somos representantes de uma rádio, e pronto, e depois eles respondem-nos se nos dão ou não as credenciais. Naquela altura Uhum. disseram-nos que sim, nós ficámos todas contentes, e chegámos lá, pronto, e pusemos essa questão da entrevista, tivemos ali um bocadinho de entraves, porque não estavam a contar que a gente fosse fazer a entrevista, mas a gente lá conseguiu dar a volta, e então conseguimos a entrevista com eles lá onde eles estavam, No backstage. não era bem backstage, era a parte onde eles estavam lá eu agora nos camarins. Nos Nos camarins. camarins. Ok. Nos camarins, conseguimos Voltando, ir lá. um homem famoso que tu gostes. Qualquer um, estrangeiro ou português? Sim, qualquer um. Um George homem Michael. famoso. Ok. George Michael. Uma mulher famosa. Celine Dion. Também gosto muito. Um cantor. Um cantor. Um cantor. Só agora eu lido com tantos, é um bocadinho difícil. Eu gosto da É. música de tantos. Opa, mas pronto, vou dizer de um amigo, do Rui Fontelas. Já me entrevistei também aqui. Uma cantora. Uma cantora. Celine Olha, Dion já não dá. pois já, não pode ter, vou dizer uma portuguesa e alguém que também está ligado à Rádio Terras de Línguas, a Paula Silva Pires, a madrinha da rádio. Gosto muito de Uhum. ouvir cantar. Um filme. Um filme. O Dirty Dancing. Eu acho que foi dos filmes que mais me marcou a mim e muita gente daquela geração. Uma novela ou uma série. Diz uma. Olha, novela Gabriela. Quem não se lembra da novela E Gabriela? eu, Acho que eu tá... amo. Amei, amei. A sério. Essa lembra-me muito a minha. Início da adolescência, sim, início, mais ou menos, que vi na TV Globo, a sério, muito boa mesmo. Agora passam muitas novelas, mas confesso que eu não ligo a nenhuma. Às vezes passa na É, Globo essas antigas e eu acho que ainda gosto mais de ver. sim, 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 também gosto bastante. Eu adorava vê-las. Um clube de futebol, Futebol Clube de Porto, sem dúvida. ok. Uma viagem, Dubai. que Foi a viagem dos meus sonhos. Foi a Dubai. já concretizaste ou ainda queres Não, já concretizar? concretizado. Olha, há 7 anos precisamente estava lá. Estava lá, através da Que bom. Oriflame. Portanto, foi uma das viagens que eu fiz de sonho que adorei e adorava repetir ir ao Dubai. Adorei. Um sonho, Um sonho. Isso agora é um bocadinho mais difícil. Um é, sonho. Olha, continuar a fazer o que eu faço e ser feliz. Acho que é um dos meus maiores sonhos. Continuar a ser feliz. Aquilo que eu sou. um pesadelo. Um pesadelo é um terremoto. Ok, ok. Agora vamos para um quadro que se chama Perguntas Inconvenientes. Como te disse, inconvenientes. Como te disse, vou fazer pela primeira vez nesta temporada contigo, só porque falaste daquilo, vou fazer contigo estas perguntinhas bem inconvenientes, digamos assim. Lá Já foste vem. trabalhar alguma vez de ressaca? Não, Ok. Preferes estar a trabalhar ou de férias? trabalhar. Embora de Ok, férias também é bom, não é? claro. Algum colega de trabalho já deu em cima de ti? Ou seja, já deu assim Não, um não, nunca coqueteo? trabalhei assim com homens. Já só mais agora estou a lidar na rádio, Ok. mas é diferente. Não, não. Hum, ok. Se fosses despedida hoje, o que é que farias? Despedida. Olha, tentava alternativas. Eu, como acho que nunca podemos ter um plano A, temos de ter sempre um plano B, portanto eu tentava logo alternativas. Não ficava triste. Uhum. Quem é que foi assim, na tua adolescência, aquele teu crush famoso?
Tiveste assim algum Ah, ou não? tive. Era o Vitor Qual? Bahia. Eu sei o nome, mas não estou a ver agora a cara dele. Tenho que ir ver depois. Era o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Pois, pois. Lembro assim, Era agora não assim, estou a ver bem senhor. a cara dele. E quem foi assim o teu primeiro crush de assim, que convivia contigo e assim, quem é que foi? Ai, comigo. Tivemos era aqueles namoricos de escola, não é? Uhum. Mas não era nenhum Foi crush, na não, nunca escola? foi assim. Foi, na escola havia aqueles namoricos de escola, não é? Nada até sério, nada, nunca tive nada sério nesse sentido. Já fizeste alguma partida assim, algum professor ou algum colega? A colegas, sim, agora a professores não. A colegas nós fazíamos aquelas Quais? brincadeiras de escola, olha, como por exemplo, colocar coisas nas mochilas e trocávamos as coisas das mochilas, nos balneários, quando nós tínhamos desporto, escondíamos as roupas, não é? Aquelas brincadeiras, Sim, as brincadeiras sim, assim, não é? sim, sim, Pronto. sim. Acho que até eram bem inocentes naquela altura. Aquilo que eu vejo hoje, as brincadeiras são muito mais complicadas. Sim, sim, sim. Já foste injusta com alguém e depois arrependeste? Olha, eu não considero que tenha sido injusta. Às vezes a gente acaba por dizer em certas conversas a quente coisas que até nem sempre deveríamos dizer, mas eu sei reconhecer e pedir desculpa, sim, isso sei eu fazer. Uhum. E pronto, e foi isto, foi fácil, até. Foi. Assim, umas perguntas inconvenientes fáceis. Fáceis. Pronto, Está gostaste da aprovado. Entrevista? Olha, adorei, Gonçalo, adorei, adorei. E vou-te confessar que daquelas entrevistas que eu tenho visto tuas, acho que tu, de entrevista para entrevista, estás cada vez a libertar-te mais. E isso é muito Sim, bom. Portanto, acho que é ótimo e continua também com esse o teu podcast, com os teus sonhos, que eu acho que tu tens muito ainda para obrigado. dar e vais acabar por evoluir muito mais e ter muita aprendizagem, que é o que nós levamos desta área também. Sim, É muita aprendizagem. Só vou agora partilhar aqui uma coisa contigo. Tu, há bocado, fizeste uma ok. pergunta nos inconvenientes se eu já tinha sido algum colega assediado. Olha, não tive essa questão, como eu te respondi, mas logo quando eu comecei a fazer as minhas entrevistas da rádio, tive um cantor que me fez um convite. Eu, naquela altura, ainda estava casada, que eu agora não estou, estou só, mas naquela altura, por acaso, não tinha marido, como se costuma dizer, e houve um cantor que na entrevista fez-me um convite assim um bocado insólito. Pronto, pronto, já foi a única questão assim que eu ainda estava no começo, que assim um bocado, mas pronto, à altura até a locutora viu, né? Estou um bocado incomodado, e depois no fim acabou por falar com ele disse que foi uma brincadeira e tudo, mas pronto, foi assim um bocadinho. A brincar e dizer verdades. E foi desconfortante, porque eu não estava assim a contar com Imagino, aquilo, não é? imagino. Foi um bocado desconfortante, não é? Mas pronto, olha, foi a única coisa até mais insólita que me aconteceu durante estes 5 anos de conversas, porque por acaso é assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar, mas gosto de pôr limites às pessoas. Eu Uhum. não quando vejo que a pessoa está a querer esticar-se demais, eu imponho o meu limite. Não gosto desse tipo de abusos. Sou uma pessoa muito alegre, muito divertida, mas olha, aquela que reclama, há uma barreira e eu gosto de pôr essa barreira. Uhum. É necessário, é necessário. E É com a necessário. vida a gente aprende a dizer não, que também é muito Isa. necessário. Olha, eu era daquelas pessoas que não dizia, não sabia dizer ou não. Eu gostava de ficar É eu por difícil. dedicada É e difícil. dizer sempre sim, 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 mas agora não. Acho que gosto muito de dizer o não, até. Gosto muito de E dizer não. depois fazemos aquilo contrariados e não queríamos e para que é que eu disse sim? Olha, olha, É Gonçalo, complicado. eu sempre fui uma pessoa que nunca vivi, como eu te disse durante a nossa conversa, houve muitos anos da minha vida que não vivi aquilo que eu gostava de ser e ser a pessoa. Eu acho que isso é a pior coisa que nós podemos fazer a nós próprios. Nós temos que ser nós. Nós não podemos receber opiniões sim, estar sempre libertas. Eu adoro que as pessoas me digam, olha, Susana, devias ter feito assim ou assado. Adoro isso, porque só assim é que nós aprendemos. Agora, estarmos ali a quase a sufocar e não deixarem ser nós, não. Isso não. Isso acho que nós temos que ter aquilo que nós somos, termos as ideias que nós queremos ter. Sim, Podem até nem ser tão boas, mas nós é que batemos com a cabeça, nós é que temos que aprender claro. a lidar e isso vai nos fortalecer. Portanto, é isso que eu aconselho a toda a gente.
sejam vocês próprios sempre, a vossa essência que esteja lá sempre, sempre, sempre vincada na vossa imagem e na vossa personalidade. É isso que eu agora sou e que eu aconselho a toda a gente a E ser fazes tu também. muito bem. E pronto, e assistam também o programa da Susana no Facebook e também a Rádio Torres de Lanhoso, sigam lá nas redes sociais, cliquem aqui no like, comentem, digam a vossa opinião. Também quem quiser participar, está aí no início, na intro do programa, também o e-mail ao qual podem mandar convite, não é? Podem também seguir nas redes sociais, @Galia Entretenimento, e vemos por aí até à próxima sexta, caso haja entrevista. Vamos ver. Obrigada, Mas Gonçalo, assistam mais as uma vez outras. pelo teu convite. Obrigado. Obrigada pelo teu convite. Um beijinho a todos e obrigada. Obrigado, obrigado.